A parte mais difícil da intolerância à frutose não é descobrir que você tem, acho que é a parte que você passa mal até você não descobrir o que você tem, toda essa peregrinação que você tem passando mal, e depois quando você descobre, você não sabe muito bem o que fazer. E principalmente no meu caso, que eu era vegetariana e eu estava cada vez mais vegetariana em transição para o veganismo, esse não saber o que fazer, ele foi mais forte ainda. E aí nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre como eu lidei com tudo isso. Vamos lá! Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a minha intolerância à frutose, como que eu descobri, e eu falei que faria outro vídeo sobre o tratamento. 3 meses quase se passaram depois desse primeiro vídeo e eu não fiz esse vídeo sobre o tratamento, que é esse vídeo de agora. Por que que eu não fiz? Porque eu não estava me sentindo preparada para chegar aqui e falar para vocês como que estava sendo. Porque estava sendo, e ainda tá, né, sendo muito, muito difícil para mim. Principalmente na questão do vegetarianismo. Se você não viu o vídeo de intolerância à frutose, ou se você ainda está um pouco perdido nesse assunto, eu passei mal a minha vida inteira. E aí, depois que eu comecei a conversar mais sobre intolerância à frutose, conhecer mais todos os sintomas, eu vi que eu passei mal a minha vida inteira e nos últimos 4 anos eu tive crise sem parar, sem saber o que que era. E todas as minhas crises, todas as vezes que eu passava mal, elas acabavam coincidindo com os períodos da minha vida que eu fui vegetariana. Porque, pra quem não sabe, eu tenho uma história. Quando eu falo história, não quer dizer que durante todo esse período eu fui vegetariana, mas eu tenho uma história de 10 anos com vegetarianismo. Desde que eu tinha 12 anos de idade, decidi ser vegetariana, mas aí eu não dava conta porque eu era muito nova. Eu não sabia cozinhar, eu não sabia me virar sendo vegetariana. Então, às vezes, eu tirava a carne vermelha, tirava a carne branca, passava um tempo sem comer nada, depois eu voltava. E durante toda a minha vida eu sempre fui muito fraca, sempre tive muita dor de cabeça, sempre tive insônia, dormia mal e nada sem uma explicação lógica. Aí até que em 2012, eu acho que foi em 2012, foi um período que eu tava assim vegetariana total, ovo-lacto vegetariana, sem nenhum tipo de carne. E eu passei muito mal, eu tive muita queda de cabelo, a minha unha ficou muito fraca, até que eu fui na dermatologista e eu vi que a minha ferritina estava muito baixa. Aí o que eu pensei? Eu tenho tendência à anemia, eu sempre fui meio anêmica, por isso que eu sou muito fraca. Tomei remédio para aumentar a ferritina e desde então, todas as vezes que eu me sentia muito fraca, eu achava que era anemia. Então eu tomava o remédio para aumentar a ferritina, tentava comer mais folhas verdes e vitamina C e toda essa combinação, só que eu não melhorava nunca. E aí, agora, nessa minha última crise, que foi quando eu descobri a intolerância à frutose, eu estava passando cada vez mais mal e coincidiu justamente com o período que eu estava em transição para o veganismo. Então eu não sei se eu comentei isso no outro vídeo, no sábado, dia 11 de fevereiro, eu fui numa nutricionista no retorno e peguei a minha dieta completamente vegana. Porque como eu tava passando mal demais, eu pensei, eu tô passando mal porque eu não tô sabendo me alimentar. Então eu vou numa nutricionista que ela vai me auxiliar a fazer a alimentação vegana da forma correta. E aí eu peguei uma dieta, assim, dos sonhos pra mim, porque é tudo que eu gosto de comer. Só coisa integral, muito grão de bico, muita lentilha. Só coisa que realmente eu fico feliz em comer, porque é uma comida muito gostosa e sem crueldade. E aí, 2 dias depois, dia 13 de fevereiro, eu voltei, né, na médica e ela me deu o diagnóstico de intolerância à frutose. E aí me deu uma listinha prévia de tudo que eu não podia comer. E eu fiquei muito desesperada, eu fiquei muito sem chão, porque eu não sabia o que fazer. E depois, quando eu consultei com a nutricionista, que ela me deu a dieta restritiva mesmo, porque o meu tratamento, na verdade, é o tratamento padrão de intolerância à frutose. Ele é muito restritivo, como o próprio nome diz. Você não pode nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de verdura, não pode soja. Então eu tava comendo muita soja, assim, a minha vida inteira eu não comi muita soja, mas nesses últimos 2, 3 meses que eu tava passando muito mal, eu troquei o fornecedor na minha marmita e tava comendo muita soja, então eu tava passando muito, muito mal mesmo. Óleo de soja, nada disso. Durante esse período, até agora, porque eu ainda não comecei a reintrodução alimentar, a minha alimentação ficou baseada em arroz branco e carne. E isso foi um choque. Arroz branco feito com óleo de girassol e carne também feita com óleo de girassol e só sal, porque não pode alho nem cebola. Assim, quanto a alhos nem cebolas não faz muita diferença na minha vida, porque eu nunca fui muito de tempero, né? Só o sal pra mim é suficiente. Mas ter que comer a carne
saber que essa é a única alternativa para mim. Isso não entrava na minha cabeça, porque o que eu aprendi, e que eu ainda acredito nisso, eu sei que o meu caso ele é uma exceção, mas para a maioria absoluta das pessoas, não tem nada mais saudável do que a dieta vegetariana, não tem nada mais correto e ético. É para todo mundo ser vegetariano, porque essa é a solução de um monte de problema do mundo. E por que eu não posso ser vegetariana? Por que o meu corpo não aceitava? Foi muito difícil entender isso, foi muito difícil aceitar que eu deveria comer carne, foi muito difícil gostar de comer carne, eu ainda não gosto, eu como obrigada, porque eu relutei, né, fiquei assim bem confusa, chegava no supermercado, tinha que comprar carne, eu ainda não sei comprar carne, eu ainda não sei escolher carne, mas eu ficava sem querer aceitar que aquele era o meu carrinho de compras, um carrinho de compras só com carne e arroz branco, duas coisas que eu já não comia. Arroz branco só comia na rua, mas em casa era só integral. E principalmente a carne. E justamente pelo que eu sei, né, o tanto que a indústria agropecuária é cruel, o tanto que é errado comer carne, que é um animal, que eu tô contribuindo para um monte de coisa ruim, para poluição e uma vida que eu tô tirando, fiquei bem desorientada, bem desnorteada, bem sem querer aceitar. Mas também não dava para eu ficar passando mal do jeito que eu tava. A gente, quando fala de intolerância alimentar, pensa que a pessoa só vai ter problema intestinal, só vai ficar com dor de barriga e dor de estômago, mas não é isso. Afeta muito a vida da pessoa em todos os sentidos, é cansaço, é sono, mancha roxa em todo o corpo. Eu cheguei aí em um oncologista com suspeita de leucemia, porque tava com mancha roxa no corpo inteiro e não dava nada em exame nenhum. Dores de cabeça, já fiz tanto exame para dor de cabeça, tanto exame, até angiorressonância eu fiz e nunca encontrava nada. Quando criança, eu já cheguei a dormir num hospital toda cheia de fios, assim, para saber por que meu sono ele era tão ruim, assim, tão desregulado, e por que eu tinha tanta dor de cabeça, eletro, tudo. Eu fiz todos os exames do mundo, minha vida era fazer exame e não descobri nada. Então, apesar de ser bem terrível ter que comer carne e bem difícil falar disso, por isso que eu me enrolei tanto para fazer esse vídeo, eu não tive muita escolha. E desde que eu voltei a comer carne, no caso comer só o arroz branco e só a carne, eu ainda passei mal algumas vezes, porque meu corpo ainda estava muito intoxicado. Algumas vezes eu ainda comi o que não devia, aquele negócio, eu não vou passar mal não acredito que isso vai me fazer mal, mas vai. Então eu cheguei a passar mal outras vezes, mas a minha qualidade de vida já melhorou assim 80%. Eu posso sair de casa agora, né, porque antes eu não tava saindo de casa, porque eu sair, chegar em algum lugar e ter que voltar, porque eu tava sentindo muita dor mesmo, assim, muita dor na barriga, tipo, minha barriga vai explodir aqui a qualquer momento de tanta dor, que não dava em exame nenhum. Então, tá sendo difícil ter que comer carne, mas agora, depois desse período, depois de 3 meses, mais ou menos, de dieta restritiva e de diagnóstico, eu entendi que esse é o caminho pra mim. E aí algumas pessoas me perguntam, mas você acha que você vai conseguir ser vegetariana de novo algum dia? Eu quero muito. Mas pelo que eu já conversei com algumas pessoas, outras pessoas intolerantes à frutose, é bem difícil. Eu posso comer verduras e frutas, assim, eu posso chegar a esse nível que eu vou conseguir comer verdura e fruta pelo menos umas 3 vezes por semana, mas até lá é um longo caminho. Não adianta eu ficar na ansiedade de que meu tratamento vai ser super rápido e que daqui 1 ano eu já vou estar conseguindo ser vegetariana de novo, porque as coisas não funcionam assim. E conforme a gente vai ficando mais velho, o intestino vai ficando mais velho, então vai ficando mais sensível ainda. Então pode ser que sim, que eu comece a tolerar algumas coisas, e pode ser que não. E isso mostra o tanto que a intolerância à frutose ainda é uma coisa confusa e pouco estudada, porque cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tolera de um jeito. Tem gente que consegue beber chá de hortelã, tem gente que não consegue, tem gente que consegue comer alguma coisa feita com óleo de soja, tem gente que não consegue, tem gente que reage à pasta de dente por causa do sorbitol, tem gente que não. Então é muito difícil, e só com o tempo mesmo eu vou conseguir entender o meu corpo e entender qual é o meu grau de intolerância. E aí, por que eu tô falando isso pra vocês, toda essa história? Sempre falei muito sobre vegetarianismo, principalmente porque a gente fala de consumo consciente, e o veganismo e o vegetarianismo, eles são a coisa mais consciente que tem, assim, no meu ponto de vista hoje. É impossível não falar disso. E o vegetarianismo, ele sempre fez muito parte da minha vida, muito parte em todos os momentos que eu passava mal. E eu não tô falando mal aqui do vegetarianismo ou do veganismo,
só explicando que, apesar deles serem, assim, uma coisa incrível e que dá certo para a maioria absoluta das pessoas, para mim não deu. Eu não tô feliz com isso, eu não fico feliz em comer carne, eu não gosto do gosto, eu não gosto de nada, mas eu sinto que eu não tenho escolha. E eu sei que eu fui muito julgada por muitas pessoas, muitos companheiros de ativismo e coisas assim. Eu sei que muitas pessoas não entendem, muitas pessoas falaram pra mim, se fosse eu, ia viver só de soro, porque eu não ia comer nada, não sei o quê. Mas é difícil falar o que você faria no lugar de outra pessoa se você não sente a dor que essa pessoa sente, se você não sabe o que é passar a vida inteira indo atrás de médico e nunca descobrir. Umas pessoas perguntaram se eu fui em outro médico, pegar uma segunda opinião. Gente, eu tô pegando segunda opinião a minha vida inteira. E finalmente eu cheguei em um diagnóstico que faz sentido, um diagnóstico que realmente e que eu tô melhorando pela primeira vez. Então, tá sendo difícil, sendo muito difícil, mas é a minha única saída agora. E aí, pra todo mundo que queria saber como é o tratamento de intolerância à frutose, ele é o tratamento mais simples que existe. Simples porque não tem segredo nenhum. Claro que você tem que fazer isso com acompanhamento de uma nutricionista, porque é uma dieta muito restritiva e se você não fizer direito você vai passar mal, com falta de nutrientes. Mas basicamente é comer ovo, arroz branco e carne feito em óleo de girassol e temperado com sal. E aí depois que você melhorar, começar a fazer a reintrodução alimentar. Que a reintrodução alimentar é uma fase que eu tô quase chegando, já tô com a dieta pronta, mas eu ainda não sei se eu vou começar agora ou se eu vou esperar mais um tempo até ficar completamente estabilizada. E também é um assunto para outro vídeo. É isso, esse vídeo foi mais um desabafo, mais uma explicação do porquê que eu nunca mais falei sobre isso aqui no canal. Eu espero que vocês me entendam e tá sendo muito difícil pra mim. Mas, pelo menos eu tô melhorando, né? Então, é isso. Se você quer mais vídeos sobre intolerância à frutose, uma explicação mais detalhada sobre o tratamento, sobre os sintomas, ou quer falar de minimalismo, qualquer outra coisa, é só assinar o canal, deixar um comentário aqui embaixo e a gente vai conversando. Beijos e até o próximo vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Keluane do blog Consumo Menos e hoje a gente vai conversar sobre a parte 2 da intolerância à frutose, depois que você descobre o que você tem, como é o tratamento e como eu lidei com isso, principalmente com a questão do vegetarianismo. Vamos lá!